Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: a igreja de Antioquia, natureza e características. Segundo, uma igreja missionária em ação. Terceiro, o serviço de missões. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 13, versículo 2, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A nossa verdade prática diz que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. A palavra-chave é modelo. O primeiro tópico, a igreja de Antioquia, natureza e características. Primeiro subtópico, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, ela era conhecida como a Rainha do Oriente. A população dela era de aproximadamente 500 mil habitantes e de diversas nacionalidades. Ela se tornou a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém. Atos 11:19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Nós não devemos confundir essa cidade de Antioquia, essa Antioquia da Síria, com Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia está em Atos capítulo 13, versículo de número 14, tá bom? O segundo subtópico diz que a igreja em Antioquia. Então a perseguição, ela fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem, saírem lá de Jerusalém, e por todos os lugares que eles andavam, eles iam pregando a palavra do Senhor. Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele. Na morte dele quem? Na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Então, depois que eles decidiram matar Estevão, apedrejar Estevão, Saulo consentiu, Saulo deu o voto dele a favor de matar Estevão. Nesse mesmo dia surgiu uma perseguição contra toda a igreja. Primeiro mataram Estevão, então Estevão é o primeiro mártir, como você pode ver, ou já viu em lições anteriores, e depois a perseguição deu-se início, então na morte de Estevão deu-se início a perseguição a toda a igreja. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Lembra? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E depois sim, vocês vão para toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é isso? Então primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. Então aqui já está dizendo o que aconteceu, né? E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja estava reunida lá em Jerusalém, não é isso? Quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Pois é. E todos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então todas as pessoas comuns do povo foram dispersas, mas os apóstolos ainda persistiram em ficar em Jerusalém. Então o Espírito Santo, ele dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando a Antioquia da Síria, que conforme está em Atos capítulo 11, versículo 22 e 23, que nós vamos fazer a leitura dele no próximo subtópico, tá? Então, depois de uma série de conversões, as pessoas estavam ouvindo a palavra e estavam se convertendo. O que aconteceu? Ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, ou igreja dos gentios. Então essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, ou seja, se tornou a base missionária. O terceiro subtópico fala sobre uma obra de leigos. Então não foram os apóstolos, não foram os obreiros, mas sim os leigos, os discípulos, os crentes em geral, que anunciaram o Evangelho, que deram início a essa grande obra. Então Atos 11:19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Mas eles estavam pregando, o Evangelho estava sendo difundido, o Evangelho estava sendo pregado. A mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Então naquele lugar, em Antioquia da Síria, muita gente se converteu ao Senhor. Aí o que aconteceu? Essa notícia ela chegou até Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Os apóstolos. O que aconteceu? Eles queriam ver de perto o que estava acontecendo. Então Atos 11:22. E chegou a fama destas coisas
coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Então Barnabé estava ali com os apóstolos, ele foi enviado para Antioquia para poder ver o que estava sucedendo de perto, para poder trazer notícia aos apóstolos posteriormente. Atos 11, 23 diz assim, ó, o qual aqui é Barnabé, tá? Então Barnabé, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Ou seja, não é da boca para fora, não, é com propósito de coração. Aí 11, 26 de Atos. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, pequeno Cristo, pequenos cristos. Então cada cristão é um pequeno Cristo, cada cristão é um seguidor de Cristo, cada cristão é um difundidor da doutrina de Cristo. O resumo desse tópico diz: a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e consequentemente por cristãos gentílicos ou cristãos gentios, cristãos que não eram judeus. Segundo tópico, uma igreja missionária em ação. Primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores, Atos 13 e 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Aí ele vai dizer quem é, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, ó, profetas e doutores. Havia alguns profetas e doutores. Ele está citando o nome de 5 aqui. Então a igreja de Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a sua vocação. Efésios 4:11. E ele mesmo deu. Quem que deu, irmão? Jesus que deu. E ele mesmo deu. Jesus mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou dependendo da sua tradução vai estar aí mestres, tá bom? O que é isso daqui? Isso daqui são os dons ministeriais. Quem que deu os dons ministeriais? Quem que dá os ministérios? É o próprio Jesus, ele que dá os ministérios. O que é profeta e o que é doutor? Os profetas, então esses dons, esses ministérios, eles são dados para a igreja. Não é a igreja que é dada para ele, tá bom? Pode ver aqui, tem pastor, tem apóstolo, tem evangelista, tem tudo aqui, não é isso? Mas esses ministérios são dados para a igreja. Não é a igreja que é dada para esses ministérios. A igreja não é do pastor, a igreja não é do evangelista, a igreja não é do apóstolo. Muito pelo contrário, o apóstolo é da igreja, o evangelista é da igreja, o pastor é da igreja, o doutor é da igreja, entendeu? Então, e nunca o contrário, ok? Então, os profetas, quem eram os profetas? Eram pessoas que exerciam o dom de transmitir, receber de Deus e transmitir debaixo da inspiração do Espírito Santo de maneira espontânea. Quem que eram os doutores ou mestres, dependendo da sua tradução? Eles eram pessoas cheias do Espírito Santo, ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria. Sabedoria do alto, não sabedoria terrena, sabedoria de Deus. Segundo o subtópico, fala sobre uma liderança servidora. Então aqui está em Atos capítulo 13, versículo 2, a parte A do versículo, porque a parte B nós vamos ler no próximo subtópico, tá? E servindo, uma liderança servidora, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Aqui já entra outra parte, nós vamos ler depois, tá? Então eles estavam servindo e eles estavam jejuando, eles estavam reunidos, servindo e jejuando. Então a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era um camarada que era consolador, era um camarada que era misericordioso, era um judeu, claro. E quem que era Simeão? Simeão era negro, Simeão era africano. Quem que era Lúcio? Lúcio era Cirineu, Cirineu também é da África, faz parte da África também. Quem que era Manaém? Manaém, olha só, a própria Bíblia disse aqui, irmão de criação ou irmão de leite de Herodes. Herodes, esse Herodes aqui é o Tetrarcas ou Herodes Antipas, que é o mesmo que mandou degolar João Batista. E também tinha Saulo, foram 5 que ele citou aqui? 5, e também tinha Saulo. Quem era Saulo? Saulo era fariseu, ex-perseguidor da igreja. Então essas pessoas estavam todas juntas, reunidas, jejuando e servindo ao Senhor. Então todos juntos servindo ao Senhor numa profunda comunhão, adoração, oração e serviço. Ministério, a palavra ministério significa serviço, tá bom? Pode ver que começa com mini, porque tem gente que se exalta, né? Fala, não, porque o meu ministério, achando que é coisa grande. Não, irmão, mini, começa com mini, ministério. E a palavra ministério significa serviço. Então, quando eu estou ministrando, eu estou servindo, estou trabalhando. Preste atenção nisso daí, não vai se exaltar por causa do seu ministério, pelo contrário, tá? Terceiro subtópico.
Apartai-me a Barnabé e Saulo, que seria Atos capítulo 13, versículo 2, a parte B do versículo, conforme nós falamos que iríamos falar nessa parte. Então, ó, a parte A, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Nós já lemos no subtópico 2. Agora, subtópico 3. O que o Espírito Santo disse? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, o Espírito Santo decidiu que Barnabé e Paulo, escolheu Barnabé e Saulo para essa obra. O Espírito Santo os chamou, o Espírito Santo os separou. Então, ó, antes de receberem a orientação, eles estavam reunidos, não é isso? Antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, os profetas, os mestres, todo mundo e toda a igreja estavam reunidos num propósito de oração e de jejum, não é isso? Agora, depois da orientação do Espírito Santo, a igreja continuava jejuando e continuava orando. Olha só o versículo 3 de Atos 13. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, ó, em posição de mãos, os despediram. Prestou atenção aqui, ó. Então, jejuando e orando, eles não pararam de fazer isso. Eles continuaram a fazer o que eles estavam fazendo. O Espírito Santo deu uma orientação, fez a separação dessas pessoas para serem enviados, e eles continuaram jejuando, continuaram orando. Aí o que eles fizeram? Impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Então, note, preste atenção. Eles foram separados pelo Espírito Santo e foram enviados pela igreja. A igreja, direcionada pelo Espírito Santo, enviou a Barnabé e a Paulo para essa obra. Qual que é a lição aqui? A lição aqui ficou clara. Sempre devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber orientação do Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus a falar conosco, bem como para executar a orientação do Espírito Santo. Então, peraí, eu recebo a orientação dele e eu preciso executar. Eu ouço o que Deus me fala e eu tenho que colocar em prática. Então, para tudo isso eu dependo do Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações, que habita conosco. O resumo desse tópico diz: profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida, sem barreiras raciais ou espirituais. Terceiro tópico fala sobre o serviço de missões. Primeiro subtópico, o início das missões cristãs. Porque tem outro tipo de missão? Tem vários tipos de missões. Tem missões do exército, tem vários tipos de missões. Tem missão impossível, não é isso? Tem agentes que fazem missões. Então, missões tem de todo tipo. Então, nós estamos falando de missões cristãs. Cristãs é referente ao cristianismo, é referente ao Cristo, é referente ao Messias. Então, o início das missões cristãs. A narrativa da primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e de Paulo, ou no caso Saulo, que na verdade, irmão, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não. O nome dele é um nome grego e é um nome hebraico e um nome grego, tá bom? Então, um fala Shaul, que é Saulo, ou que é o mesmo nome do rei Saul. Então, possivelmente o nome dele foi colocado em homenagem ao rei Saul, que é da mesma tribo de Benjamim também, assim como Saulo também era. Tá? Então, Shaul ou Saulo, que é hebraico, e Paulo, que é grego ou romano. Então, essa narrativa começou lá em Antioquia, quando o Espírito Santo escolheu Barnabé e Paulo. João Marcos, o Marcos, aquele que escreveu o Evangelho, né, ele tem um Evangelho que leva o seu nome, ele foi levado para Antioquia por Barnabé, que é primo dele, e também por Paulo, ou Saulo, como preferir chamar. Atos 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, onde Marcos estava, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, quando eles partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, conhecida como sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Foram lá, pegaram João Marcos e levaram ele em sua companhia, para os ajudar na obra. Atos 13, 5 diz assim, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador, ou seja, tiraram de Jerusalém, levaram com ele, e está fazendo menção do nome dele aqui. Então, quando fala João ou quando fala Marcos, é a mesma pessoa, tá? O nome dele é João Marcos. No Evangelho descrito, Mateus, Marcos, Lucas, João, esse Marcos aqui é o mesmo João Marcos que nós estamos falando aqui agora, é o primo de Barnabé. Na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Ele não aguentou a pressão e acabou retornando para sua casa. Atos 15, 37 e 38 diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Isso aqui foi depois que Marcos retornou. Eles continuaram a obra, eles fizeram todo o circuito da primeira viagem missionária. Quando eles retornaram, que eles iriam partir novamente para a obra, o que aconteceu?
E Barnabé, aí entra o versículo aqui. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Barnabé estava falando de novo, não, vamos levar o menino. Barnabé é o homem das segundas oportunidades, irmãos. Barnabé, ele viu que Saulo estava largado lá, quando ele foi enviado para uma obra, ele foi lá, buscou Saulo e trouxe com ele. Barnabé é aquele que dá a oportunidade, pensa bem, é um camarada muito bom, né? Então Marcos tinha voltado, ele queria dar outra oportunidade para ele. Vamos lá, Paulo, vamos levar o menino com a gente de novo. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Barnabé queria, mas Paulo não queria deixar. Então aconteceu até uma grande contenda, mas como eu já disse em algumas aulas anteriores, talvez em outro trimestre, não foi nem esse, diante dessa contenda que aconteceu, a obra de Deus ainda saiu no lucro, porque Barnabé pegou Marcos e saiu para uma direção para fazer a obra, e Paulo escolheu uma outra pessoa, escolheu Silvano e levou para uma outra direção. Então ambos foram fazer a obra de Deus, separados, mas foram fazer a obra de Deus. E fica tranquilo, tá? Que posteriormente Paulo reconheceu o seu erro e fala assim: o menino João Marcos, traz ele, que ele é muito útil nessa obra. Mais para frente ele reconheceu que ele estava errado. Aí vem o segundo subtópico: roteiro da viagem e atividades missionárias. Então, nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, está em Atos capítulo 13, versículos do 4 ao 13. Missões em Antioquia da Pisídia, tá vendo? Essa aqui já é outra Antioquia, não é onde era a base missionária. Base missionária, Antioquia da Síria. Aqui, missões na Antioquia da Pisídia. Eles fizeram missões aqui também. Está em Atos capítulo 13, dos versículos 14 até os 52. Missões em Icônio, está em Atos capítulo 14, versículos de 1 ao 7. Missões em Listra, está em Atos capítulo 14, versículos de 8 a 20, até a parte A. Missões em Derbe, está em Atos capítulo 14, versículo 20b até o 21b. Missões em lugares antigos e lugares novos, está em Atos capítulo 14, 21b até o versículo 28, e também tem o regresso à Antioquia da Síria, que está em Atos capítulo 14, versículo de número 27. Então, nessas regiões, a obra missionária ela foi caracterizada por estratégias de evangelização, por visitas a cidades ou países que o evangelho ainda não havia chegado. Lembra que Paulo ele queria levar o evangelho onde Cristo ainda não tinha sido anunciado, como na lição passada, na lição retrasada, não é isso? Pois é, então cidades e países, ele foi levando o evangelho para esse lugar. Ele não, eles, porque ele e a sua comitiva. Também aconteceu perseguições e oposição ao evangelho. Aconteceu bastante batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Também a separação de líderes para as igrejas plantadas, ou seja, eles abriam a igreja, não era um templo não, tá? A igreja são as pessoas, a igreja somos nós. Eles abriam as igrejas, eles criavam as igrejas, as pessoas aceitavam a Cristo, era formado uma igreja naquele lugar, eles elegiam, colocavam um líder de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus, colocavam um líder naquele lugar. Então, separação de líderes para as igrejas plantadas em todos os lugares que eles passavam. Contatos e revisões das igrejas plantadas, ou seja, eles faziam visitas constantemente a essas igrejas que foram plantadas em todos esses lugares. Por isso das viagens missionárias. Viajou para plantar a igreja, depois viajou para poder ver como é que estava a igreja, como é que estava a saúde dessas igrejas, saúde espiritual dessas igrejas que foram plantadas, e ao mesmo tempo já onde não havia sido pregado, já pregava para poder abrir mais igrejas. E também muitas outras atividades missionárias foram feitas em todas essas cidades, em todos esses países, em todas essas viagens missionárias. Não é pouco não, é muita coisa que eles fizeram, viu? Havendo cumprido no tempo de Paulo, para você ter uma ideia, no tempo de Paulo o evangelho da graça foi pregado em todo mundo, tá bom? Foi pregado para todas as pessoas. Ele mesmo diz, eu não me lembro se é Colossenses, mas ele mesmo diz, tá bom? Já foi pregado, o evangelho da graça já foi pregado. Então, havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, para a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Está lá em Atos capítulo 14, versículos 24 a 28. Então eles tinham, se você ler esses versículos aqui, eles tinham o desejo de estar contando, e eles contaram realmente o que aconteceu, as obras, as maravilhas que o Senhor tinha feito através da vida deles, da obra missionária, dessas viagens missionárias que eles fizeram. Então o apóstolo Paulo com a sua comitiva, com a sua equipe, eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida,
Aí vem o terceiro subtópico, prestando contas. Então, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia enviado, que os havia recomendado. Então, a igreja da qual eles eram enviados, eles voltavam e traziam notícias e falavam como que estava o andamento da obra, prestavam contas. Então, apesar de todas as perseguições que eles sofreram, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus. Eles contemplaram Deus manifestando o seu poder. Então, muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Então não era só judeu não, gentio também cria. Muitas igrejas foram fundadas, também curas divinas e libertação aconteceram. E a obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária, nessa e em todas as demais. Então o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu para os gentios. Isso aqui está em Atos capítulo 14, versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Através de onde? Através de Antioquia da Pisídia. Atos 14, 28. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, não pouco significa que é muito. Então eles ficaram muito tempo com os discípulos nesse lugar, em Antioquia. Então, algumas lições preciosas aqui. Primeiro, a ideia de missionários independentes que respondem somente ao Senhor, ela não é bíblica. Então as igrejas que enviavam, eles prestavam contas a ela. Eles não eram independentes, eles não tinham, eu respondo direto para Deus. Não, eles respondiam para uma determinada igreja, uma determinada localização geográfica. Segundo, nós teremos oposições, com toda certeza, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, teremos oposições, teremos obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que irão glorificar o nome do Senhor. E também, terceiro, ou finalmente aqui, não se esqueça de que na obra missionária, Salmo 126, 6 diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, em outras palavras aqui, quem plantar vai colher com toda certeza. Se nós plantamos, nós iremos colher. E medida, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O resumo desse tópico diz que a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha e o envio de Paulo e Barnabé por meio ou através do Espírito Santo de Deus. Para a gente concluir aqui, a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina, ou seja, é natural dela, está intrínseca, está interligada nessa igreja. A cultura de missões tem que estar ligada com a igreja, porque é assim que Jesus fez, é assim que Jesus ensinou e é assim que nós devemos fazer também. O investimento em missões é uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja. Se não tivesse o Espírito Santo agindo na igreja, a igreja que não contribui com missões é um mau sinal. É um mau sinal, tá bom? Então, é a nossa tarefa, a tarefa de evangelizar, de participar dos projetos missionários da nossa igreja local, de orar, de jejuar por missões e também de contribuir e também de nos colocarmos à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir Jesus. Mas eu não posso ir lá para a Europa, eu não posso ir lá para os Estados Unidos, eu não posso ir lá para a África. Mas onde você estiver, você é um missionário. Lembra? Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. Então, um missionário e um campo missionário, ele vai se encontrar todos os dias nós temos esse privilégio, todos os dias nós temos essa oportunidade. Então, quando o Espírito Santo encontra pessoas sedentas por almas, ele as capacita para que se lancem inteiramente nessa missão de ganhar vidas para o reino de Deus. Ou seja, esse é o objetivo da igreja. Qual, Valdecir? Ganhar vidas para o reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.